Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia. E no bloco passado falou muito sobre Santa Teresa, né? Um bairro tradicional aqui de Belo Horizonte, onde nós temos, né, o Clube da Esquina, que aí o disco está completando 50 anos esse ano, né? Mas além do Clube da Esquina, Santa Teresa também nos deu a maior banda de heavy metal do mundo, né? O Sepultura. Veja como é diverso, né? E é um bairro que traz também um pouco da memória, pouco não, muito da memória da cidade, mas é um bairro que é invadido por uma turma jovem, principalmente da cultura. E aí eu queria puxar, Rodrigo, essa ideia do modernos e eternos. Vamos falar um pouco disso, porque isso te interessa, né? Você gosta de coisas antigas. Eu gosto muito, Elisa. E esse projeto, né, que já acontece, é a 7ª edição que acontece em Belo Horizonte, é uma franquia que acontece aqui no Rio e também em São Paulo. É uma mostra de arquitetura e decoração dentro dos mesmos moldes de qualquer outra mostra, porém ela tem uma tônica que é o moderno ao lado do eterno, né? Então você tem o mobiliário contemporâneo, as linguagens da arquitetura e do design contemporâneo, ligados obviamente com algo que remeta à época, né? E esse ano, sempre a mostra acontece dentro de casas ou de prédios que trazem obviamente esse conceito do modernismo, né? Anos 60, anos 50... E esse ano está no P7 Criativo, que é a antiga sede do prédio do Benji, né? Na Praça 7, no coração ali de BH, né? E é uma grande oportunidade para quem passa por ali, centro, né? E olha sempre aquele arranha-céu e fica super curioso. O que monciona aqui dentro, isso, né? O prédio pode subir? Entrada franca? Como é que é? A mostra ela tem bilheteria, né? É um projeto privado, mas ele leva para todo mundo a informação de arquitetura, design contemporâneo ligado, obviamente, com a história. Uhum. E essa relação de estar dentro de um prédio, um projeto de Oscar Niemeyer, né, que está aqui atrás do Orlando, aqui a igrejinha de São Francisco de Assis, ilustrando aqui o cenário. Porque eu sou um santo. Também. Santorúbio. Com certeza. Faz milagres, né? Vamos ver se é um santo do pau oco aqui. Mas, então o prédio do Niemeyer é o primeiro prédio dele, não é? Aqui em BH, a primeira obra, na verdade, que vem é o Conjunto da Pampulha, né? Isso. E depois, sim, vem as outras obras. Tá. É um prédio de 25 andares, né? Que você consegue avistar ali desde a Serra da Piedade até a Serra do Curral. Não brinca. É maravilhoso, né? Você tem qual andar? Eu estou no 24º. 24º? Quantos andares tem o prédio? São 25 Caramba, andares. Você está ali? Eu estou quase lá em cima. E são aquela característica dos prédios curvos de Niemeyer, e ele é envidraçado do piso ao teto. Então você tem, inclusive no ambiente que eu ocupo, o que eu não queria é que as pessoas que visitassem o espaço que tivessem um bloqueio visual da cidade. Então, alguns arquitetos, alguns designers, eles utilizam cortinas. Eu optei por assumir, de fato, aquela vidraça e coloquei molduras vazadas para que as pessoas pudessem observar o próprio festival Cura, né, com os painéis maravilhosos, painéis, e pudessem emoldurar essas cenas que são do cotidiano e que pouca gente às vezes levanta os olhos para poder ver o que tem na cidade, né? Agora tem um negócio lá que eu achei interessantíssimo, que é tipo, eu não sei se é astrolábio, qual que é o nome, é um antigo, são lunetas para a gente observar a cidade. Mas... Lá tem uma luneta e tem um teodolito, né? Teodolito. O teodolito é o nosso antigo GPS, né? E o que é muito curioso, né, é que a gente recebe um público que é o público comum, que tem obviamente interesse em arte, cultura, design, enfim, né, na história, mas a gente também recebe um público que é um público estudante de arquitetura, das áreas afins. E uma coisa que tem me preocupado muito, Elisa, é quando você chega para fazer uma abordagem para um estudante de arquitetura do 3º, 4º ou 5º período, e você vai fazer uma citação e vai apresentar, porque eu não apresento somente o que está dentro do ambiente, eu apresento a cidade também. Perfeito. O entorno. E logo ali na Praça 7, você tem ali de frente para o edifício P7, o P7 Criativo, o edifício que era a antiga sede do Banco da Lavoura, que tem uma escultura maravilhosa de bronze, e que você chega para a pessoa para falar, você está no prédio de Niemeyer, quem foi um grande parceiro de Niemeyer, Lúcio Costa, e quem que cuidava, obviamente, dos elementos artísticos de uma construção modernista, você tinha Mariano Perretti, você tinha Alfredo Seschiatti, que é belo-horizontino, mineiro, né?
e que está espalhado por Belo Horizonte inteiro. Então você tem Sesquiate, você tem uma sala dentro do Palácio das Artes, que chama Alfredo Sesquiate, você tem escultura de Alfredo Sesquiate dentro do palácio, você tem na Pampulha, você tem os arcanjos da Catedral de Brasília, é Alfredo Sesquiate, as iaras do Espelho d'Água do Palácio do Planalto é Sesquiate, e você chega para uma pessoa que é um aluno de arquitetura e você fala, tá vendo aquela escultura? É Alfredo Sesquiate. E a pessoa fala, quem é Alfredo Sesquiate? Então isso me dá um pouco de preocupação do que está vindo aí pela frente. A gente sabe da pandemia, do distanciamento das linhas de ensino, né? Mas das pessoas poderem se apropriar de fato do que tem na cidade e ter um entendimento de que aquilo foi feito por alguém. E quem é esse alguém, né? De certa forma você cumpre esse papel. Você gosta disso? Sim, eu gosto de explicar, não sou dono da verdade, mas obviamente eu acho que se você conseguir fazer com que uma pessoa que passe pelo seu ambiente, ela saia com entendimento ou com um olhar diferente do que entrou, eu acho que eu já cumpri meu papel, né? E obviamente esse olhar de curiosidade, ela é fundamental não só na minha vida, na sua, dos meninos, né? Porque a gente está falando aqui também dos digitais influencers, né? O papel dessas pessoas de levar informação de qualidade também. Tudo bem que você às vezes fala brincando, você fala com gíria, você fala com linguagens, mas você está levando informação, né? Isso. E a cada dia você vê o quanto você é responsável pelo que sai de sua boca e pelo que você faz. E daí vem o grande fenômeno aí do cancelamento, né? As pessoas que são canceladas por não estarem participando de uma forma mais coerente da vida das outras, né? O Rodrigo deu uma deixa interessante. Você está preocupado com isso, né, Marquinhos? Nas suas produções, de contar a história de Belo Horizonte, né? Aí você tem que pesquisar, você tem que estudar, não tem? A gente tem que estudar, tem que ficar informado, né? Porque, bobagem, o pessoal também tá na cola, né? Você solta um conteúdo, solta um vídeo, você já viu o comentário ali do pessoal puxando sua orelha, então tem que estar informado. Não só por causa disso também, até agrega pra gente também que tá criando, igual nessa série que eu falei, que a gente tá que a gente tem no Instagram, que é BH Orins, que a gente conta a história de BH, só que da nossa forma ali, né? Para um público mais de quebrada e tal, entender como é que foi a criação de BH ali, o passo a passo e tal. Então o Vulgo Farol, que é outro criador de conteúdo também, o Thiago Souza, a gente tem essa série e agrega pra gente também. Até a gente gravando, às vezes, velho, que legal que foi desse jeito, a gente aprende. Então, eu vi que você ficou de olho aqui em várias coisas que o Rodrigo foi falando, né? Fiquei de olho, porque saindo daqui eu já pego o contato dele, a gente já troca umas figurinhas e tal, para ele acrescentar no roteiro do próximo episódio, né? E aí é legal, né, a gente assim, levar para os jovens também que são de quebrada, que às vezes não tiveram isso em escola, de uma linguagem que eles possam entender e de uma maneira que eles gostem também, e bem humorada, né, que isso é importante. Saber da cidade que eles moram, né? Para valorizar, né, Marquinhos? Para a pessoa valorizar, saber que aquele ali é um monumento, tem uma história, né? Isso é muito bom. Vamos lá, Rafa. O que é um influencer, hein, Rafa? Então, hoje a gente tem esse nome aí que é correto, não é um jeito errado de se dizer, um influenciador digital, né? Que ele está bem explícito no nome, que ele está influenciando as pessoas, né, a fazer algo, ou mais, assim, digamos que voltado para o meu caso, que é na parte comercial, para comprar algo, para fazer com que os consumidores, né, tenham aquilo ali em mãos. Mas a gente chama, e que eu acredito que seja a maneira mais correta, porque o Marquinhos ele não é só um influenciador digital. Ele sim, por vezes ele está ali fazendo, né, alguma influência ou tentando levar influência sobre algum produto ou serviço, mas ele é primeiramente um criador de conteúdo. Então a gente trabalha com criadores de conteúdo. O nosso casting é um casting de criadores de conteúdo, né? A gente utiliza sim da influência em momentos oportunos para isso, né? Que entra diversas vezes ali algumas marcas, alguns serviços, né? Algumas parcerias, que ali sim é utilizada a imagem desse criador de conteúdo para que influencie seus seguidores, né? E o público a estar conhecendo um tipo de produto, serviço, né? Ou então algum novo local aí que é aberto na cidade. Então, Rafa, milagre você não faz. Ele tem que ter conteúdo. Exatamente. Todos eles a gente trabalha assim, e é bom dizer que do nosso casting hoje, que o time que a gente trabalha, a maioria dele, a grande maioria, veio através do Marquinhos. O meu primeiro influenciador, digamos, né, o criador de conteúdo, foi o Fael Lima, que era do Alterosa Esporte. Foi meu aluno, Fael. Exatamente. É um casting muito voltado para o lado do futebol, a gente tem muita gente do futebol. Então o Fael e o Gão, que era do Alterosa Esporte também, o torcedor do Cruzeiro, o Gão, o Fael como torcedor do Atlético, eu comecei com os dois. Auxiliando ali para poder organizar, né? Na verdade, eles me procuraram para poder fazer a organização das parcerias que estavam chegando. Nisso, o Marquinhos, que já gravava o conteúdo com o Fael, um dia pediu ele uma ajuda para poder fazer uma valoração. Cara, tem uma marca atrás de mim, eu não sei quanto cobrar.
Isso. O Fael passou o contato, peguei com o Marquinhos. E de lá para cá, já tem 2 anos, a gente está hoje com o Cash com 9. São 8 influenciadores e uma página, né, que a gente trabalha essa parte comercial de influenciadores. E todos eles, desde que a gente começou a mexer, eles já eram criadores. A Challenge, ela não nasce, ela não recruta, ela não cria conteúdo junto a eles, sabe? A minha agência, a gente trabalha lá, a gente tem um produtor que auxilia, que é o Wallace, que até está acompanhando aí com a gente, todas as gravações de publicidade, então de conteúdos mesmo, sabe? Mas a gente não pega ninguém do zero para lapidar. Esse conteúdo ele já vem dos meninos mesmo, todos eles já têm ali um conhecimento dessa área e a gente só trabalha mesmo essa parte comercial. Muito bom. Vou chamar o diretor de teatro aqui para ele agora ficar atento e você vai me dar a nota, tipo show de calouros, porque nós vamos colocar um desses conteúdos produzidos pelo nosso querido Marquinhos, né? Que faz, na verdade, uma homenagem a outro influenciador, Luva de Pedreiro, né? Vamos saber, vamos ver que papo é esse nesse negócio de Luva de Pedreiro e preste atenção na performance, né, dos jovens. Depois você vai dar a nota, tá bom? Vamos lá então, maestro, solta aí. Qual é? Não vai precisar de um advogado, não? Advogado, moral, pô. Advogado, vocês precisam? Uai. Tamo junto, vamos lá. Bora! Quero ver o bagulho tá loucão. Marquinhos, que papo é esse, Para cara? contextualizar é o seguinte, a gente tem o caso do Luva de Pedreiro, não sei se vocês acompanharam, que passa um aperto com o empresário dele lá, o cara que estava agenciando ele e tal, Verdade. o cara... Ele fez muito sucesso, né? E aí o Luva de Pedreiro acabou, o menino inocente acabou assinando um contrato pouco abusivo e tal, acho que ele não recebeu o que ele, isso mesmo. né, o que ele merecia lá e tal, enfim. E aí a internet estava toda contra esse empresário do tal do Luva de Pedreiro. E aí a gente foi produzir esse vídeo, eu e o Vulgo Farol também. Vocês iam pegar o empresário do Luva de Pedreiro. A gente foi formando um bonde na quebrada, passa na esquina, chama um, chama outro, vão lá atrás desse cara pra resolver esse negócio? Pra resolver esse trem. E aí, no que a gente tá indo, juntamos o bonde todo, aí eu paro e pergunto, gente, mas peraí, será que nós vamos precisar de um advogado, não? E aí o advogado tá no carro, sai do carro, né? Em vez da gente entrar no carro dele, ele desce do carro e vai junto com nós. É aquela máxima, né? É bagunçado, mas tem gerência, né? É inusitado demais. E aí, gostou? Eu adorei. É um tempo curto, né? O time é outro, né? É outro time, mas eu gostei porque é um time jovem, né? Isso. É uma coisa nova que está surgindo, né? É diferente, né? Eu sou um cara de teatro tradicional, né? Chekhov, sei lá. Você acha que isso pode conviver junto? Sei lá. Dá para conviver? Eu acho que sim. Mas eu acho que quem tem que se adaptar é o teatro. Por quê? Vamos falar disso. Porque o pensamento é outro, a juventude é outra. O que uma criança hoje de 7 anos faz, eu fazia com 14. Tá? Sem dúvida. A velocidade é outra, se trabalha de outra maneira, né? Então as mídias, todas, hoje são totalmente diferentes do que era 20, 30, 40 anos atrás. Mudou tudo absolutamente, e eu gosto disso. Sim. E eu gosto disso. Tanto que estou com um belo projeto de montar espetáculos e... Mais curtos, mais ágeis? O que você está pensando? Não, espetáculos muito sérios, a partir de gente muito jovem. É mesmo? Sim. Tipo pegar um Marquinho e apresentar algum... E fazer Hamlet. Hamlet, puxa, ser ou não ser, eis a questão. Entendeu? Olha lá, Deu fazer um Romeu e Julieta... com em duas favelas, por exemplo. E numa faz uma família e em outra na outra. Sim. E o dia da apresentação que vão se conhecer. Olha. Né? Separado, tua garotada fazendo. Doido. É uma maneira isso, de Mescla, né? misturar, tá? Rodrigo, isso te interessa, hein? Muito. Essa muito. mescla, né? É sempre bom buscar a história e trazer para a atualidade, né? Que traz um vigor, né? Isso é importante mesmo, né? Um vigor e um frescor, né? Porque é uma linguagem que está na boca de todo mundo e que, de fato, ela traz isso para os dias atuais, né? Muito mais fácil. Que fazendo isso durante toda a história, fez com que o teatro, há 2000 anos, ele se mantenha. Pode ver a mídia que quiser, ver o cinema, perfeito. o teatro se manteve. Veio a televisão, o teatro se manteve.
Mas ele foi mudando também, né? Ah, claro, ele tem que ir se adaptando para ele sobreviver. Ou seja, o tablado sempre sobrevive. A própria internet, né? A mais nova mídia. A própria internet, mas o tablado sobrevive. Tá? Não é a mesma coisa você ver um espetáculo no tablado do que vê-lo por internet. São diferentes. Por exemplo, vários influenciadores às vezes vão pro teatro, para fazer stand-up e tal. Aí eles precisam de um diretor de teatro. Porque tem a coisa do time, da luz, do palco, né? Porque, por exemplo, o palco para você é um desafio, né, Marquinhos? É um desafio. Você está solto ali na rua, mas o palco é diferente. Não, o palco que tem de diferente das outras coisas, porque luz qualquer um faz, o pessoal tem técnico, né? O problema do palco é a pontuação do que você vai falar. Como você pontua. Como você pontua um texto. Ok? Esse é o grande segredo. Você aprendeu a pontuar um texto, acabou. Só que os meninos hoje não aprendem a pontuar texto, não sabem nem ler. Voltamos, olha lá, o Rodrigo, aí ele falou, tá vendo, tô avisando. Não sabem nem ler. Mas espera aí, Marquinhos, você já teve convite de ir pro palco? Já, inclusive aceitei esse desafio tem pouco tempo, né? Opa, porque eu, né, como eu disse, faço vídeos com o Thiago Souza, que já é um cara que veio do teatro, né, que já fez teatro, já tem essa experiência, e já fazia stand-up também, que é o meio onde ele é forte e tal. E aí a gente foi e bolou um texto para fazer um show junto. Então é basicamente o stand-up, eu e ele ali no palco trocando ideia. A gente cria o texto falando sobre essa rotina de influência, de criador de conteúdo, Instagram, sobre Homem-Aranha, Preto Parque, como que é e tal, passando essa experiência. E acho que já vai pro terceiro agora, e pra mim tá sendo um desafio. Você sente isso que o Orubi falou, que o tempo ali, a pontuação é outra? Demais. Às vezes a entonação também, se você errar a entonação do que você fala ali, já não sai do jeito que era para sair a piada, né? O pessoal não tem jeito de gravar de novo, né? Não tem jeito de voltar. Não tem como falar, espera aí que eu vou falar de novo. No stand-up, às vezes, uma pausa causa mais riso do que uma frase emendada. Isso. Você não precisa nem falar. Então esse time... Isso é o time do olhar. Você continua com tua pulsação através do olhar, através de um gesto, sem a palavra. Isso. Né? E é então, isso que o teu colega te ajuda, né? E aí tô nesse desafio na raça ainda, porque ainda não fiz teatro, mas estou nesse caminho de aprender ainda. Eu acho que faz pouco tempo, né? Igual foram 2 anos, 2 anos, 3 que a gente tá junto. Então assim, tô mais nesse caminho de aprender, né? Por mais que já tenha seguidor e tal, a galera já reconheça, mas estou nessa pegada de aprender para poder aperfeiçoar. Ô Rafa, por que para você, como empresário de marketing, é importante que o influenciador digital esteja também no palco do teatro? Cara, porque eu acho que é tudo... Você está acompanhando a tendência. Você vê, por exemplo, um dos maiores influenciadores digitais do Brasil e há muito tempo consolidado, o Whindersson Nunes. Né? O Whindersson, ele é criador da internet, ele veio da internet, ele tem ali os canais dele, tanto do YouTube quanto do Instagram e as outras redes sociais, né? Todas elas são um canal de comunicação que ele consegue monetizar ali, mas o Whindersson, ele fez questão de levar isso para o palco também. Ele tirou o público ali que acompanhava ele só sentado no sofá, na cadeira do computador, e fez a galera ir pro teatro. Né? Foi pro cinema também. Exatamente, né? Então você vê que ele acompanha essa modernização. Ele, ao mesmo tempo que ele foi para o teatro, ele fez com que o teatro virasse também um filme que entra ali nos streaming digitais. Né? Então os lançamentos são feitos digitalmente, mas ele está diariamente ali no teatro. O Whindersson Nunes, ele anuncia a agenda no começo do ano e ele consegue fechar ela quase que em uma semana para o Brasil inteiro, né? Então, você vai acompanhando essas tendências. Você tem o caso do Whindersson, que a gente está falando, mas tem do Rodrigo Marques, o Yuri Marçal, que é um carioca que é enraizado aqui, Belo Horizontino quase, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar algumas ações com ele também na Challenge, é amigo do Marquinhos, dos meninos aqui da agência. Então, para você é bom que te dê mais opções, né? Você está trabalhando um novo canal. Você trabalha um novo canal com eles ali no teatro. E é importante que igual no caso do Whindersson, quantas pessoas ele já não puxou para o teatro, pessoas que não talvez queriam teatro, nunca nem entraram, nem sabiam disso, mas foi lá por causa do cara e conheceu esse mundo. Agora tem que ter muito cuidado, porque os tempos de teatro são totalmente diferentes de atuação, né? Aos tempos de cinema, por exemplo. Ou aos tempos de televisão. Da televisão. Ou do rádio, são 3 coisas, 4 coisas. Cada coisa tem um tempo diferente, né? E é complicado. Por isso que o seu conhecimento, né, da sua experiência é importante. Não dá para abrir mão, né? Ele é importante. Com certeza, né, há uma vontade ali, um desejo e algumas dicas são clássicas, né? Não vão mudar. Não vão mudar nunca. Né? Claro. E às vezes, igual, a gente faz esse trampo todo na raça assim e tal, igual fui ganhando seguidor, fui vendo e fui, sabe, o negócio foi caindo na minha mão, eu fui equilibrando,
E hoje, de uma maneira mais organizada, eu posso fazer isso de uma maneira mais profissional. Só que às vezes eu vejo, quando eu dou uma estudada assim e tal, eu vejo que antes eu já estava fazendo uma coisa que às vezes o pessoal estuda lá no teatro e eu estava fazendo ela sem saber. Na prática, sem saber isso. Sem saber o que era. Às vezes a pessoa usa o termo, esse negócio que você fez chama tal coisa. Eu já fazia sem saber o que era. Não que eu não tenho que estudar por causa disso, mas acaba que a gente naturalmente acaba fazendo o que às vezes uma pessoa estuda ali pra fazer, e a gente já fazendo na raça assim, sem querer, tá ligado? Por isso que a informação, a educação é importante, né? Se você tivesse tido a oportunidade de fazer isso na escola... Ia fazer bem melhor. Ia fazer bem melhor. Ia ganhar mais tempo. Ia saber do que eu tô fazendo. Perfeito. Não ia ser uma coisa que eu faço e depois descubro que eu tô... Mas isso é evolução. Isso. Né? A gente tem que evoluir. Se tem um minuto, posso te contar a maior história de evolução do mundo. Pode falar. No ano 72, eu fui exilado político. Saí da Argentina e fui para a Itália. A Itália me deu asilo político. Eu saí e estava fazendo um espetáculo que chamava Onde está a Gente Livre, imagina. Nossa. Num teatrinho no centro de Buenos Aires, num subsolo. Você queria ser mandado embora, perseguido, da ditadura em cima, né? Num subsolo lá, Fui embora. Em 79, depois do Mundial, 78, desculpa, depois do Mundial, o tal de Videla deu uma anistia política e eu voltei. Só para você ver o que é evolução, que às vezes não é o que a gente pensa. Aí eu cheguei em Buenos Aires, depois de tantos anos, né, fui caminhar pelo centro, e me veio o teatrinho. Isso. E lembrei uma história. Naquele teatrinho, quando era um espetáculo de 2 atos, quando ia começar o segundo ato, eu dava um beijo numa moça. E a dona do teatro, que era uma velha atriz de cinema na Argentina, ela tinha um santinho na coxinha do palco e falava: olha, para o segundo ato vocês fecham a cortininha para a santa não ver o beijo. Não ver o beijo que acontecia no palco. Eu estou falando, você não tinha nascido nenhum de vocês ainda, né? Tudo bem. Aí quando eu chego depois da viagem, estou olhando, eu congelei na frente do teatro. Tinha virado um teatro de sexo explícito. Nossa! 24, eu quero ver a santa como que ficou lá embaixo, né? Mas isso foi a evolução dos tempos. A evolução dos tempos, muito a evolução bom. dos tempos, nem sempre é boa, né? Mas, e até hoje um teatrinho de sexo explícito 24 horas. 24 horas. Um subsolo lá. E a santa, hein? O tempo da TV me chama. Eu preciso ir pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. Valeu, maestro. Vamos nessa.